Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E toda segunda-feira, às 5 da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no Lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos. Vamos começar a preparação para o nosso Evangelho no Lar. Sente confortavelmente na sua cadeira. Vamos acalmar nossa mente, nosso espírito, para entrarmos nessa egrégora espiritual de amor e de paz. Vamos agradecer o nosso anjo da guarda, que desde nosso nascimento nos acompanha, nos protege, nos orienta, para termos as melhores escolhas, seguirmos o caminho da luz e do amor. Vamos saudar a equipe de limpeza, saudar as fraternidades do espaço, vamos saudar ao comandante Edgar Amon, da fraternidade dos discípulos de Jesus. Vamos saudar Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, venerável da fraternidade dos humildes. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam o domínio do mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Vamos saudar Ismael, representante de Jesus nas terras brasileiras. Ismael, que ajuda a fazer com que o Brasil continue sendo a pátria do Evangelho. Vamos agradecer a Maria, nossa mãezinha, para que nos proteja e com o seu manto sagrado coloque uma luz nos nossos lares. Vamos saudar o Mestre Jesus por todo ensinamento, por toda a dádiva, por todo conhecimento que colocou no mundo, o seu exemplo de humildade e de amor. Vamos agradecer ao nosso Pai Criador por estarmos encarnados, passando por toda essa experiência na terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Agora vamos ler a mensagem do dia. Cura espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. A aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro O Espírito da Verdade. Agora vamos dar continuidade e iniciar a leitura do Evangelho. Estamos no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Estamos no tópico Instruções dos Espíritos, a Era Nova.
Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática, em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida, mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável, do ponto de vista da matéria, e mesmo sobre o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir os mesmos caminhos que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidades para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas à felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. O Espírito Israelita, Bulhões, 1861. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu um homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. E o mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir: o mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza, e crê que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia à ciência devolvida às espécies do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material. Revestia em proveito do espírito das trevas. Vós, o reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável.
Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os bons espíritos vô-lo dizem sempre: curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façai ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animáculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolo da paz universal e não de uma guerra. São Bernardo modernos. Olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon Poitiers, 1861. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desses grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, à impiedade mais profunda, pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enverbantes e fugidos. Quanto ao fim, sobre sua estrada do Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois de então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu sou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris. Nota: Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via como um homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou sua ideia sobre a crença concernente aos espíritos íncubos e súcubos, sobre a anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente de que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com os outros espíritos que se encontraram em posição análoga. Vamos aos comentários. Essa passagem do Evangelho traz separadamente a vinda de Moisés que abriu o caminho, Jesus que continuou a obra e o Espiritismo que arrematará. Então, ele fala sobre a época de Moisés, onde as pessoas elas eram semi-selvagens, no sentido de que, na percepção delas, não tinha moral, não se
tinha a ideia de como perdoar o inimigo, de orar para o inimigo, do amor. Que aí Cristo, quando ele vem, ele traz esse amor, esse carinho, esse acalento, esse perdão. Não se muda, né? Em nenhum momento é mudado os desígnios de Deus. Todos eles seguem o mesmo caminho, porém em épocas distintas, e as atitudes eram diversas para que atendesse aquele público da época. E logo depois vem o Espiritismo, as manifestações dos Espíritos. É falado de Santo Agostinho, que muda o pensamento, ele entende, ele abre a mente, ele começa a ver uma lógica espiritual, não apenas uma lógica material. E o Espiritismo vem para isso, para alavancar, para abrir a nossa mente, para realmente ser a nova era. Uma era onde as pessoas elas vão cuidar delas, uma cuidando da outra, em espírito, entendendo que de fato realmente importa é o nosso lado espiritual. Se você fosse explicar, na época de Moisés, que nós somos espíritos, vivendo uma experiência terrena, não seria fácil, né? Não seria uma coisa fácil, como a gente sabe que muitas pessoas foram julgadas, morreram de formas absurdas, mortes bem dolorosas, em razão das suas mediunidades. Em razão da mediunidade, que ainda hoje muitas vezes é mal interpretada, não tem esse conhecimento óbvio. Estamos numa outra era, onde as pessoas, né, já têm um esclarecimento, com todos os discípulos que vieram, falaram, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, mas ainda assim a gente sabe que tem muitas pessoas que têm resistência a algumas interpretações. Então a nova era é isso, a nova era é uma era espiritual, é a era do Espiritismo, onde nós seremos forçados, aqueles que não compreendem, forçados a entender, a ver, a aceitar, constatado através da ciência que existe um mundo espiritual, que nós não estamos aqui sozinhos, não somos tão privilegiados de estarmos sozinhos, que quando o nosso corpo sucumbe, quando o nosso corpo morre, a gente desencarna, que existe uma outra vida após, na verdade existe a continuação da vida do nosso espírito, que ele é imortal. Então o Espiritismo é isso, ele veio para isso, a nova era espírita. É muito interessante todo esse esclarecimento nessa passagem do livro, porque nos coloca diretamente na criação, né, da vinda de Jesus por Moisés, e depois Moisés prepara tudo para a vinda de Jesus. Jesus vem e prepara tudo para que o Espiritismo seja empregado na Terra. Mostra toda a evolução do ser humano, né, de um momento que a gente era pessoas difíceis, era olho por olho, dente por dente. Aí Jesus traz a lei do perdão, do amor, da paz. E hoje o Espiritismo desenvolve todo esse ensinamento do Cristo para que a gente seja espíritos melhores, mais evoluídos, até para preparar os nossos filhos, os espíritos que vão vir mais evoluídos que nós mesmos, para poder melhorar a sociedade. O mundo espiritual trabalha dessa forma. A gente nunca para de evoluir. A evolução é constante. Hoje a gente desencarna e aprendemos muito enquanto estamos na Terra. Depois voltamos à Terra ou para mundos mais evoluídos, dependendo da evolução de cada um, como pessoas melhores, espíritos melhores. Santo Agostinho foi um dos precursores, né, na divulgação da doutrina espírita, ajudou muito no desenvolvimento da doutrina espírita. Por isso que hoje temos tanto conhecimento, temos tanto material aí disponível para podermos aprender e desenvolver. Agora vamos encaminhar para as vibrações. Vamos nos conectar com aquilo que tem de melhor em nossos corações. Vamos pensar em coisas boas, poderosas, coisas revigorantes. Vamos emanar energia para o nosso planeta Terra,
vibrar amor pelo planeta. Vamos imaginar o planeta Terra arrodeado de uma luz dourada, sendo abençoado, sendo iluminado. Vamos vibrar por todos os países que estão em situação de guerra. Vamos enviar energia de amor para todos esses lugares. Enviar energia de paz, de tranquilidade. Sejam guerras militares, guerras civis. Vamos enviar energia positiva para todos os nossos irmãos que estão em hospitais, passando por uma situação difícil, que receberam diagnóstico ruins. Para todas as famílias envolvidas, porque não apenas o doente sofre, mas todos aqueles que estão envolvidos também sofrem. Vamos enviar energia de amor para eles, que Nossa Mãe Maria Santíssima passe o manto sagrado dela sobre as cabeças de cada um. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que estão em presídios, delegacias. Vamos enviar energia positiva para todos os pets que estão em qualquer lugar, na rua, que estão doentes, que estão na nossa casa. Vamos vibrar positivamente, com muita emoção, por todos os nossos familiares. Vamos imaginar toda a energia positiva chegando até eles. Pedimos permissão para vibrar por nós mesmos, pela nossa casa. Imaginemos Jesus adentrando o nosso lar, iluminando todas as partes da nossa casa. Vamos vibrar pelos nossos trabalhos, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana próspera. Vamos vibrar pelos nossos planos, pelos nossos objetivos, aquele plano mais íntimo do nosso coração. Vamos vibrar para que ele dê certo, que ele esteja conectado com os planos de Jesus em nossa vida. Por fim, deixamos uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa utilizar da melhor forma possível. E assim finalizamos o nosso Evangelho no Lar nesta segunda-feira. Agradecemos a todos, que assim seja, graças a Deus. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cash. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória